se você pudesse deixar sua IA muito mais confiável em tarefas longas, no melhor caso quase dobrando o desempenho, sem treinar o modelo, sem mudar uma linha de código? Um paper do Alibaba mostra exatamente isso. O segredo? Um assistente pequenininho que cuida do caderno enquanto a IA trabalha. Hoje você vai entender por que agentes de IA costumam travar, repetir e desistir em tarefas longas, e vai sair com um método concreto para resolver isso. Tudo baseado num paper recente do Alibaba e da Universidade Renmin da China. E a parte boa é que você não precisa retreinar nenhum modelo. Bora lá! Imagina a detetive Beatriz numa investigação complexa. No primeiro dia, ela anota tudo. Suspeitos, álibi, conexões. Na semana 2, o caderno já tem 30 páginas. Na semana 3, ela pergunta ao parceiro, por onde começamos mesmo? E o parceiro aponta para o início do caderno. Mas Beatriz está tão mergulhada nas páginas recentes que ignora a pista mais importante que estava bem ali no começo. Esse é exatamente o problema dos agentes de IA em tarefas longas. Em termos técnicos, o agente React, aquele que pensa e age em turnos, vai acumulando um contexto que só cresce. Cada ação que ele toma, cada resultado de ferramenta que volta, vai sendo colado no histórico. E aí chegamos num problema chamado degradação de contexto longo. Com muita informação, o modelo começa a perder de vista o que importa, a repetir ações que já fez, a ignorar restrições que estavam lá desde o começo da tarefa. O paper mediu isso com precisão. No Química 2 Instruct, um dos modelos mais poderosos disponíveis hoje, 42,6% das chamadas de ferramenta durante a tarefa eram repetitivas. A IA estava chamando a mesma busca com os mesmos parâmetros, de novo e de novo. É o equivalente a Beatriz ligar para a mesma testemunha 5 vezes perguntando a mesma coisa, porque já esqueceu que já ligou. O agente não está sendo preguiçoso, ele simplesmente perdeu o fio do raciocínio no meio do contexto bagunçado. A raiz é arquitetural. O mecanismo de atenção dos LLMs funciona bem quando o contexto é curto. Mas quando você tem 50, 80, 100 mil tokens de histórico, a atenção se dilui. A questão original da tarefa, a que tem todas as restrições, fica enterrada nas primeiras linhas. Um resultado de busca verboso e da rodada 20 pode ocupar mais espaço de atenção do que a instrução da tarefa. E o agente passa a agir como se não soubesse mais o objetivo completo, porque na prática ele não consegue mais ver direito. Antes desse paper, as soluções mais comuns pediam para o próprio agente gerenciar seu contexto. Em uma abordagem, o agente resume o histórico sozinho a cada turno. Em outra, ele tem acesso a uma ferramenta de poda que compacta mensagens antigas. O problema, o agente precisa aprender a usar esses padrões. Precisa ser treinado para seguir o novo protocolo. E se você está usando GPT, Cloud ou qualquer modelo fechado, você não tem acesso ao treino. Você está preso. Essa é a pergunta que o paper responde com um sim muito convincente. O insight-chave é, por que o agente precisa gerenciar o próprio contexto? Isso é como pedir para o detetive limpar o quadro de evidências enquanto investiga. São duas tarefas competindo pela atenção. E se você contratasse alguém só para organizar o quadro? Alguém que não investiga o crime, mas mantém as evidências organizadas para o detetive. Bem-vindo ao ADACOM! O ADACOM, Adaptive Context Management, ou Gerenciamento Adaptativo de Contexto, tem 2 componentes. O agente é o modelo principal que você já usa. Pode ser o GPT, o Claude, o DeepSeek, completamente congelado, sem nenhuma mudança. O gerente de contexto é um modelo externo e pequenininho, no caso o Ken 3 de apenas 4 bilhões de parâmetros. Antes de cada passo do agente, o gerente recebe o contexto acumulado e decide o que manter, o que comprimir e o que remover. O agente então vê um contexto organizado e raciocina melhor. E o que exatamente o gerente pode fazer? Ele tem uma linguagem de modificação flexível. Pode pegar uma resposta de busca de 5.000 tokens e reescrever em 200 tokens com o essencial. Pode deletar mensagens de tentativas que não levaram a nada. Pode mesclar várias buscas relacionadas num único resumo de progresso. Ou pode simplesmente preservar o contexto quando está organizado e o agente precisa dele todo. Essa flexibilidade é a chave. Não é uma estratégia fixa. O gerente aprende qual combinação funciona para aquele agente específico. Como o gerente aprende a fazer isso? Com aprendizado por reforço, mas com uma diferença crucial. O agente fica completamente congelado durante o treino. Só o gerente atualiza seus pesos. A cada tarefa, o gerente testa uma estratégia de organização de contexto. Se o agente acerta a resposta final, o gerente recebe uma recompensa positiva. Se o agente erra ou desiste, o gerente aprende que aquela estratégia não funcionou. É exatamente como treinar a assistente de Beatriz sem jamais mudar como Beatriz investiga. Uma inovação importante no paper são as recompensas de processo, sinais intermediários, não só o resultado final. Se o contexto que o gerente produziu ficou grande demais, ele leva a penalidade imediatamente.
Se o agente, logo depois da organização, repetiu a mesma busca que já tinha feito antes, o gerente leva a penalidade, sinal de que a organização não foi boa. E se o agente encontrou um documento crucial logo depois da organização, o gerente recebe bônus. Esses sinais tornam o aprendizado muito mais eficiente do que esperar só pelo resultado final. Voltando à nossa detetive. A Beatriz continua investigando exatamente do seu jeito. Nunca mudou nada no como ela trabalha. A assistente Mara vai observando os resultados. Cada vez que Beatriz encerra um caso, Mara registra. Quando eu mantive o resumo das testemunhas-chave visível, Beatriz resolveu mais rápido. Quando eu deixei as pistas antigas sem compactar, ela ficou confusa. Mara vai ficando cada vez mais habilidosa em organizar o quadro do jeito exato que Beatriz precisa. E você não precisou retreinar Beatriz. Para provar o conceito, o paper usou 2 benchmarks. O principal é o Browse Comp Plus, 680 tarefas de pesquisa web ultra difíceis, onde o agente precisa buscar em documentos, juntar múltiplas fontes e responder com precisão. Com até 35 rodadas de ferramenta por tarefa, o contexto cresce muito. 4 agentes foram testados: o Qwen 3 Max, o Kimi K2 Instruct, o GLM 4.5R e o DeepSeek V3, todos usando o Adacom com o Qwen 3 4B como gerente. O resultado é impressionante pela consistência. Em média, o Adacom melhorou os 4 agentes em 39% em relação ao baseline React padrão. E o que chama a atenção não é só o número em si, é que todos melhoraram, sem exceções. Os métodos concorrentes, sumário pelo agente, prune tool, às vezes melhoravam um agente, mas pioraram outro. O Adacom conseguiu ser positivo em todos os casos. Isso é um sinal de que não é um truque que funciona só para um modelo específico. O caso mais espetacular foi o Kimi K2 Instruct. A taxa de acerto saltou de 18,56% para 36,20%. Aumento relativo de 95%. Quase dobrou! Lembra que 42,6% dos passos do Kimi eram repetitivos? O gerente de contexto começou a registrar o histórico de buscas de forma compacta. O agente passava a ver que já tinha tentado aquela busca e escolhia um caminho diferente. O que antes era um ciclo vicioso de repetição virou uma investigação progressiva e eficiente. Um resultado fascinante é que o gerente não usa a mesma estratégia para todos. Para agentes mais fortes, como o GLM e o Qwen, ele aprendeu a preservar mais contexto bruto. Esses agentes conseguem processar melhor o histórico completo. O gerente usa uma estratégia escalonada. Deixa o contexto crescer por várias rodadas, depois faz uma compressão em bloco de uma vez. É como a assistente de um detetive experiente. Ela não toca no quadro toda hora, só reorganiza quando está ficando denso demais. Para agentes com performance base menor, como DeepSeek e Kimi, o gerente aprendeu uma estratégia diferente: destilação agressiva a cada passo. O contexto do DeepSeek era mantido em apenas 1.900 tokens em média, uma compressão brutal comparado ao contexto original. Por que tão comprimido? Porque esses agentes ficam confusos quando o contexto é longo. Para eles, contexto mais curto significa raciocínio mais confiável. O gerente descobriu isso sem que ninguém pedisse. Aprendeu observando os acertos e erros do agente. O paper nomeia essa tensão de fidelidade e confiabilidade. Contexto fiel, o histórico bruto completo, tem mais detalhes e menos perda de informação. Mas para agentes com capacidade menor, o excesso de contexto bruto prejudica o raciocínio. Eles ficam confusos, repetem, desistem. Contexto comprimido é mais confiável para raciocinar, mas você perde alguns detalhes no caminho. O Adacom aprende para cada agente específico onde fica o equilíbrio ideal. E esse equilíbrio é diferente de modelo para modelo, não tem receita única. O segundo experimento foi em Deep Research, tarefas ainda mais longas, usando 9 ferramentas do Wikipedia MCP. Aqui, o contexto cresce muito mais rápido e a chance de degradação é maior. O Adacom melhorou o Kimi em 9% e o DeepSeek em 22,3%. Os números absolutos são menores que no experimento de busca web, mas a tarefa é significativamente mais difícil. O que vale notar, a melhora se manteve em 2 tipos de tarefa completamente diferentes: busca web e pesquisa profunda. Isso diz que o método é robusto. E tem um bônus que torna o Adacom ainda mais prático. Você não precisa treinar um gerente separado para cada agente que usar. Os pesquisadores testaram os 4 gerentes treinados em 8 agentes diferentes, incluindo 4 que nunca tinham participado do treino. 23 das 28 combinações cruzadas melhoraram o agente-alvo. Melhora a média de 25% mesmo sem treino específico. Isso quer dizer, se você treinar um gerente para o DeepSeek, ele provavelmente também vai melhorar o Kimi e talvez até o GPT-4o Mini.
A regra prática para transferência. Agentes com performance base similar transferem melhor entre si. O gerente treinado no GLM vai funcionar bem no Gemini e no Kiwen porque todos têm alta capacidade base e se beneficiam de preservação de contexto. O gerente do DeepSeek vai funcionar melhor no Kimi e no GPT-4o Mini, que tem performance base menor e precisam de compressão agressiva. A intuição é que o gerente aprende o estilo de raciocínio do agente original e estilos similares se alinham melhor. Beleza! Teoria na mesa! Agora, o que você faz com isso no dia a dia? Nas próximas telas, eu vou te dar 5 cenários concretos com ação prática. Cada um tira um insight diferente do paper e aplica no que você provavelmente já usa. Vamos lá! Você usa algum agente de pesquisa web, AutoGPT, M8N com ferramentas de busca, qualquer pipeline que faz múltiplas buscas? Se ele fica repetindo perguntas ou parece esquecer o objetivo da tarefa, é sinal claro de degradação de contexto. A solução prática. Adicione uma chamada extra de um LLM pequenininho. Pode ser o Llama 3.1 8bi, o Phi4, antes de cada passo do agente principal. Esse modelo recebe o histórico completo e devolve uma versão limpa. O agente principal trabalha com a versão organizada. É exatamente o que o Adacon faz. Antes de implementar um gerente completo, você pode usar um atalho simples derivado do paper. O sinal mais claro de degradação de contexto é repetição de chamadas de ferramenta, o agente chamando a mesma busca ou a mesma função várias vezes. Implemente um detector simples no seu pipeline. Compare as últimas 3 chamadas de ferramenta. Se houver uma repetição exata, injete automaticamente um resumo compacto do progresso da tarefa no início do contexto. Esse truque simples pode eliminar boa parte dos loops antes mesmo de montar um gerente completo. Uma descoberta prática muito útil. O gerente não precisa ser grande. O paper usou o Kiwen 3 de 4 bilhões de parâmetros para gerenciar agentes muito mais poderosos e funcionou muito bem. Isso significa que você pode manter seu agente principal como o GPT-4o ou o Claude Sonnet e usar um modelo pequenininho e barato para fazer o gerenciamento. O custo extra por tarefa é relativamente pequeno, uma chamada de modelo leve por passo do agente, mas o ganho de qualidade pode ser enorme. Custo extra pequeno, melhora grande. Se você usa agentes para pesquisa competitiva, análise de mercado ou qualquer tarefa que requer buscar e sintetizar muitas fontes, esse é o caso de uso perfeito. Configure seu gerente para manter sempre 3 tipos de informação no contexto ativo. O objetivo completo da tarefa, com todas as restrições, um resumo compacto do progresso, o que já foi verificado, o que foi descartado e as próximas direções mais promissoras. Com essa estrutura, o agente nunca perde o fio e praticamente elimina os loops de exploração redundante. O paper não testou agentes de código, mas a lógica se aplica diretamente. Em sessões longas de debugging, o agente acumula logs de erro, tentativas fracassadas e contexto de arquivos novos, e eventualmente começa a repetir as mesmas abordagens que já tentou. Um gerente de contexto para agente de código manteria o objetivo da tarefa, os erros que já foram tentados e falharam, e apenas os arquivos ativos na sessão atual. Limpa o histórico de tentativas sem apagar o aprendizado. O agente para de reinventar a roda. Sendo honesto sobre o que o paper não mostrou. Primeiro, os testes foram em busca web e deep research. Agente de código, robótico ou de escrita longa precisam de validação própria. O mecanismo parece transferível, mas não está provado ainda. Segundo, tem overhead de inferência. Uma chamada de LLM a cada passo do agente aumenta custo e latência. Para tarefas curtas, esse overhead pode não compensar. Terceiro, o Qwen 3.4b pode não ter capacidade suficiente para gerenciar agentes muito fortes. Para esses casos, um gerente maior pode ser necessário. O que provavelmente vem nos próximos papers da área? Primeiro, gerentes maiores. O paper não testou gerentes acima de 4 bilhões de parâmetros. Para agentes de ponta, um gerente maior pode trazer ganhos adicionais. Segundo, gerente seletivo. Invocar o gerente só quando o contexto passar de um limite, não a cada passo. Isso reduziria o overhead. Terceiro, gerenciamento que preserva o KV cache. Modificar o contexto invalida o cache e aumenta a latência. Soluções que minimizam esse impacto seriam muito práticas para a produção. Voltando à detetive Beatriz. Com a assistente Mara, o quadro de evidências está sempre organizado. No início de cada turno, Beatriz vê o crime que está investigando, um resumo compacto das testemunhas já ouvidas, as pistas que não levaram a nada, para não desperdiçar tempo, e as direções mais promissoras. Beatriz não precisa memorizar nada, pode se dedicar inteiramente ao raciocínio investigativo. Resolve mais casos, mais rápido, sem ter sido retreinada. É exatamente isso que o Adacon faz pelos seus agentes de IA.
Para fechar, o Adacom prova que o problema de agentes que se perdem em tarefas longas não é falta de inteligência do modelo, é falta de organização do contexto. Um assistente pequenininho, treinado com reforço, resolveu o problema sem alterar nada no agente principal. Ganho médio de 39%, chegando a 95% no melhor caso. E o gerente treina uma vez e transfere para agentes similares. A mensagem é clara, você não precisa de um modelo maior, você precisa de um caderno melhor organizado. Valeu ter ficado até aqui! Se esse vídeo te deu uma ideia nova sobre como melhorar seus agentes de IA, deixa o like! Isso ajuda o algoritmo a mostrar o canal para mais gente interessada em ciência aplicada. Se ainda não está inscrito, se inscreve! Toda semana tem um paper novo sendo transformado em conhecimento prático. E me conta nos comentários, você usa agentes de IA hoje? Qual é o maior desafio que você enfrenta com eles na prática? Quero saber o que está rolando!